agradecer a Deus, mais uma noite estamos nesta casa de oração. Senhor meu Deus, querido, eterno, soberano e maravilhoso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela consolação do Espírito Santo, na Tua presença, Pai, nos colocamos agora, te agradecendo, ó Deus, pelos grandes livramentos que o Senhor nos concedeu, te agradecendo, Pai Santo Eterno, pelo Senhor ter nos trazido a esta casa de oração nesta noite para aprendermos algo a mais através da Tua gloriosa palavra. Fique e permaneça conosco, Pai querido e eterno Deus. Abençoa aqueles que estão vindo, Senhor, em direção à Tua casa nesta noite. Pai Santo, eterno e poderoso, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Desperta, Senhor, esta igreja, Pai querido e eterno Deus. Desperta o povo deste lugar, Senhor, com interesse para buscar a Tua poderosa palavra, para aprender a Tua palavra. Ó Deus Santo, Deus eterno, Deus poderoso, Deus lindo, Deus maravilhoso, Senhor. Pai Santo, Deus único e fiel e verdadeiro, porque é a Tua palavra, Senhor, que nos acrescenta a fé. É a Tua palavra, Senhor, a nossa fonte de fé. E a Tua igreja, Senhor, erra e peca por não conhecer a Tua palavra. Perece por falta de conhecimento da Tua palavra. Então, Senhor, que haja o aproveitamento da vida das pessoas, ó Pai Santo e eterno Deus, de aproveitarem, Senhor, que nós temos o ensino da Tua palavra, que nós buscamos a Tua face em oração, que esta igreja, Senhor Deus, procura ser uma igreja bíblica para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus. Vamos louvar o hino 17 da nossa harpa. Glória a Deus. Número 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doce pra mim. Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela, mistério dos céus. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doce pra mim. Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido de doce amor.
me falam sentidos acordes dos céus, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Amém. Hoje a lição de número 10, o cristão e a velhice. O cristão e a velhice. Comentada pelo pastor Israel Osmundo de Miranda. Versículo-chave, Isaías 46, 4. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos fiz, eu vos levarei, e eu vos trarei e vos livrarei. Pensamento. Todas as pessoas estão vivendo em um estágio qualquer de velhice. Pensamento. Todas as pessoas estão vivendo em um estágio qualquer de velhice. Todas as pessoas. Eclesiastes capítulo 12, o verso 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Presbítero Geraldo 2. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Pastora Cátia 3. Beberem os guardas da casa, e se encurvar os homens fortes e cessarem os corredores, por já serem poucos e se escurecerem os que olham pela janela. Irmão José Luiz 4. E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Diaconisa Lenilce. Como também, quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, o perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os planteadores andarão rodeando pela praça. Pastor Ginael 6. Antes que se quebrem as cadeias de prata e se despedace um pouco de ouro, se desperdice o canto junto à fonte e se despedace a rola junto ao poço. Cooperador Endo 7. E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Amém? E o pó volte à terra como é. E o Espírito volte a Deus que nos deu. E bom, né? Sempre estar frisando que às vezes alguns podem ter algumas dúvidas. Nós somos espírito, alma e corpo, né? Nenhum espírito será, ou nenhum espírito irá para o inferno. Não. A Bíblia aqui está dizendo que o espírito, o pó, volte para a terra, o corpo,
e o espírito volte a Deus que o deu. Então, todo espírito, aquele espírito que o Senhor soprou em nós, o espírito dele, espírito de vida, esse espírito não vai para o inferno. O que vai para o inferno, né, é a alma daquele que não é salvo. A alma e o corpo, né? Tudo. E o que é salvo terá um corpo glorificado. Então vai espírito, vai alma e o corpo será glorificado, vai para o céu. Quem vai para o inferno eu estava evitando. Estou com uma sede aí, né? Estou com a garganta ruim. Eu não consigo tomar água sem gelo. Ainda vai deixar aí para o Ministério da Toma. Vai lecionar, só estou comentando. Deus abençoe. Então, vai para o céu. Corpo glorificado. Amém? Amém. Alma que regozijará eternamente. E o Espírito que Deus deu vai. Vai para o inferno. Corpo e alma. E o Espírito que Deus deu vai e volta para Deus. Amém? Amém, Sérgio. Só entrar aqui na introdução. Só estava aqui falando um pouquinho do verso 7. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Foi lido até o comentário. Agora é só a introdução. Vamos lá. Platão definiu a velhice como um estado de espírito. Quem é calmo e de boa natureza dificilmente sentirá o peso da idade. Mas, para os que têm disposição contrária, a juventude e a velhice são igualmente um peso. Pesquisas mostram que boa parte da população em vários países sofre de gerontofobia, medo de envelhecer. Prova disso é o fato de que esses indivíduos entram em agonia só de pensar no assunto. O nosso estilo de vida deve ser avaliado rumo ao caminho da longevidade, e a palavra de Deus é a direção segura que dá luz aos nossos passos. O cristão e a velhice é um tema muito interessante e importante, porque em todos o tempo de cristão que eu tenho, muitas das vezes nós não destacamos ou não vemos muito destacar ou como a importância daqueles que são mais experientes, daqueles que podem, muitas das vezes, ajudar a fortalecer a vida dos mais jovens. E nessa noite nós vamos ver que a velhice, ela é um estado natural da vida e ela tem os seus propósitos, mas para que nós tenhamos uma vida de experiência em tudo, em toda a nossa trajetória, nós precisamos ter Deus como base de tudo. E eu não deixei o pastor Vitor lecionar porque ele está velhinho já.
Brincadeiras à parte, mas nós temos aprendido muito com aqueles que se dedicaram a vida a Deus e têm uma experiência não somente de vida, mas de fé, para agregar na nossa vida, na vida da igreja. E é por isso que nós precisamos estar presentes para ouvir. E nós precisamos ouvir. Eu não gosto muito de dizer essa palavra os mais velhos, mas aprender com aqueles que têm mais experiência de vida. E nós vemos que foi citado aqui nessa introdução, Platão definiu a velhice como um estado de espírito. O estado de espírito, ele é um estado emocional, um estado passageiro. E nesse estado de espírito, na vida do ser humano, ou na trajetória de vida do ser humano, nós temos temperamentos, nós temos várias definições e circunstâncias que determinam o nosso estado de espírito. E a nossa vida, ela tem fases de alegria. Na nossa trajetória de vida, ela tem fase de alegria, ela tem fase de tristeza, de entusiasmo, de satisfação. E nesse contexto de vida que nós adquirimos, nós precisamos saber que a nossa vida, ela só se torna, ou se tem um equilíbrio, quando nós baseamos a nossa vida mediante a fé, mediante Deus, que é a base de tudo na nossa vida. Nós vemos que aquilo que foi colocado nessa introdução, para que nós tenhamos esse equilíbrio na nossa vida, nós precisamos ter que todos os dias nós nos apegar em crescer diante da palavra do Senhor. E esse tema aqui é tão sério que foi colocado aqui uma pesquisa que aponta essas pessoas que elas têm nós podemos dizer, tem essa fobia, esse medo de envelhecer. Mas isso aqui, para nós nos atentarmos, é muito mais sério do que nós imaginamos. Porque essa palavra, esse medo, ela vai muito mais além daquilo que nós imaginamos, que é somente o medo de trazer na nossa vida a consequência de doenças ou de um cansaço ou algo que vai limitar a nossa vida de nós fazermos algo que nós gostamos.
Mas essa palavra, esse medo, ela também é uma aversão de não gostar de pessoas com mais idade. E nós, conhecedores da palavra de Deus, nós sabemos que nós precisamos acolher, nós precisamos respeitar, nós precisamos abraçar aqueles que têm mais idade. E nós vemos que nós estamos vivendo em um mundo que as pessoas, elas desprezam muitas das vezes os mais velhos. Tem pessoas que têm aversão à pessoa com mais idade. Não tem um sentimento de amor. É por isso que nós vemos tantas pessoas abandonadas em asilos, pessoas que não têm mais um convívio dentro de um lar, dentro de uma família, estão abandonadas, cuidadas por pessoas que não são membros da sua família, mas que têm uma responsabilidade porque foram pagas, porque os filhos já não querem mais, e é tão triste nós olharmos e vermos as pessoas entrando por esse lado. Nós vemos que quando nós temos Deus na nossa vida, nós temos uma direção segura que dá luz aos nossos passos, como foi colocado nessa introdução. E nós precisamos colocar na nossa vida, nós precisamos aplicar na nossa vida esses conceitos, esses aprendizados que nós temos vivido dentro da igreja, dentro da escola bíblica, e não somente nós aplicarmos na nossa vida, mas nós passarmos esse conhecimento, porque lá fora existem pessoas, eu conheço pessoas que não cuidam mais do seu pai ou da sua mãe, porque diz que a pessoa, ou o pai ou a mãe que já estão com idade avançada, só traz problema, preocupação, e nós sabemos que a idade, ela vai chegar para todos. Para todos, porque a velhice, a idade, ela é um ciclo da nossa vida, é um ciclo do ser humano. E nós precisamos nos ater a essa palavra medo de envelhecer. Eu não sei qual é o sentimento que você tem na sua vida, ou qual é o sentimento que as pessoas passam, as pessoas que você conhece ou eu conheço passam sobre o envelhecer. Mas quem tem Deus na vida, ele não se preocupa com o amanhã. Quem tem a direção de Deus na sua vida, ele vive o hoje e sabe que o mesmo Deus que tem cuidado da nossa vida, o mesmo Deus que conhece a nossa vida desde antes de nós termos nascido, é um Deus que ainda continua cuidando da nossa vida na mocidade e até mesmo quando nós estivermos com uma idade mais avançada. E nós vamos ver no primeiro tópico aqui, velhice, uma opção. Já é uma pergunta
nesse primeiro tópico aqui. E nós vemos que aqui foi colocado: certa vez um ancião de 86 anos de idade disse, em tom irônico, ficar velho não presta, o melhor é morrer cedo. Essa expressão revela pelo menos duas verdades. A velhice é uma situação de incerteza, a morte é uma certeza de quem vive. A velhice é uma situação de incerteza, a morte é uma certeza de quem vive. Nós vemos que talvez essa pessoa, como foi colocado aqui nessa introdução, essa pessoa foi colocado, disse de tom irônico. Talvez não conhecia Deus, mas nós sabemos que a velhice, ela é um ciclo da vida, como foi colocado, e a morte na nossa vida física, ela é uma certeza. Isso é uma afirmação verdadeira. Mas nós vemos que, e nós vamos ver nessa continuidade dessa lição, que existe algo que foi colocado para a nossa vida, para que nós tenhamos, como diz a palavra do Senhor, que nós tenhamos vida e vida com abundância. A nossa vida, ela só se limita à incerteza quando nós não conhecemos a Deus. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Deus, a nossa trajetória de vida, ela não é uma vida sem sentido. Ela começa a passar a ter sentido, porque nós conhecemos aquele que nos deu vida e vida com abundância, aquele que morreu para que nós tivéssemos vida, para que a nossa trajetória de vida ela fosse mudada a partir do momento que nós aceitássemos o verdadeiro dono da vida, que é Jesus. Nessa primeiro tópico aqui, atropelado pelo pecado. No princípio, o homem viveu até 969 anos, como Metuselá. Gênesis 5 e 27. Mas por causa do pecado, sua vida foi reduzida de modo considerável na terra. Em Gênesis 6 e 3, lemos que seria de 120 anos. No Salmo 90, no versículo 10, a duração de vida humana passa a oscilar entre 70 e 80 anos. A ciência na área de saúde tem avançado para mudar essa situação. São muitas as novidades. Em certas condições, o câncer já é curável, as doenças cardiovasculares já não são as principais causas da mortalidade. Os computadores e a internet possibilitam a telecirurgia, busca-se o aumento da expectativa de vida do homem para 150 anos e até a reversão do envelhecimento. Na verdade, a ciência não entende que o problema do homem tem como causa o pecado. O Salmo 32 e o versículo 3 diz: quando eu guardei silêncio dos pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Romanos 6 e o versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte.
nós vemos que o homem, no princípio, o homem ele viveu 969 anos. Aqui foi colocado como Metuselá. Essa palavra, eu acho que está no hebraico, né, professor? É Matusalém. É Matusalém, sim. Mas ela está no hebraico, mas no livro do Gênesis, aí, a qual foi colocado 5 e 27, se nós formos ler, ela fala e nós conhecemos a história de Matusalém. E na vida do homem, ela foi reduzida, como foi colocado até no versículo Gênesis 6 e 3, no Salmo 90 e o versículo 10, a duração da vida do homem ela foi reduzida por causa do pecado. A partir do momento que o pecado ele entrou na vida do homem, a vida do ser humano, a trajetória de vida do ser humano começou a mudar. Começou a diminuir os dias do homem na terra, por causa do pecado. E nós vemos o desfecho dessa lição, que o homem ele pecou. O homem ele desagradou a Deus. E o homem ele reduziu a vida, o tempo de vida dele, desobedecendo a Deus, e ele tenta com as suas próprias forças, tentando aumentar os seus dias de vida. Mas o que foi colocado nessa lição é algo extraordinário que nós precisamos tirar como base na nossa vida. Todos os efeitos que a ciência tem para trazer uma cura na vida do homem, para trazer ou restabelecer a sua saúde novamente, faz parte daquilo que o Senhor deixou como sabedoria para a vida do homem, para o seu benefício próprio, mas o homem, de alguma forma, ele tenta intervir, mais uma vez, tentando restabelecer aquilo que foi quebrado por ele mesmo. Ele tenta restabelecer a saúde dele, a vida dele novamente, com as suas próprias forças. Mas nós sabemos que isso não é possível. E foi colocado aqui que a ciência não entende que o problema do homem tem como causa o pecado. E nós sabemos que a consequência do pecado na vida do homem, ela é destrutiva. A consequência do pecado na vida do homem traz uma diminuição dos dias de vida. Nós vemos e sabemos que quantas pessoas que elas não chegam a esse tempo de vida aqui, como foi colocado, de 70 e 80 anos, morre muito cedo, não sabe o que é envelhecer, perderam a sua vida porque o pecado continuou fazendo parte da sua vida, e as consequências do pecado na vida do homem traz um pagamento. E é o que foi
colocado nessa lição: o salário do pecado é a morte. Não tem escape. Mas aqui foi colocado também pelo salmista: quando eu guardei silêncio dos meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. O Salmo 32 e o versículo 3. Isso daqui, para nós entendermos a consequência do pecado, a consequência, isso aqui que o salmista está relatando, é a consequência de não confessar o pecado e pedir perdão a Deus. Quando nós pecamos, quando nós continuamos pecando e nós não pedimos perdão a Deus, nós não reconhecemos os nossos erros, na nossa vida física vai ter amargura, vai ter consequência, vai ter envelhecimento, vai ter enfraquecimento. Mas existe solução para a vida do homem, e a palavra do Senhor ela diz em um versículo muito conhecido, Provérbios 28 e 13. O que a palavra do Senhor ela diz para nós em Provérbios 28 e 13? A parte B do versículo. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Nós precisamos, como conhecedores da palavra do Senhor, nós precisamos, todos os dias nós precisamos reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores, para que na nossa vida não haja consequência dos nossos pecados. Nós não podemos ocultar os nossos pecados. Nós podemos ocultar, muitas das vezes, os nossos erros, as nossas falhas, o nosso pecado do pastor, do irmão, da pessoa que vive ao nosso lado, mas do Senhor nós não podemos esconder. Do Senhor nós não podemos esconder nada. Porque o Senhor, muitas das vezes, nós olhamos a palavra do Senhor dizendo que o Senhor conhece a nossa vida mesmo antes de nós pedirmos. Porque o Senhor, Ele conhece a intenção do nosso coração. E na vida do ser humano, na vida do homem, nós pecamos, muitas das vezes de forma involuntária, pecamos. Mas o pecado na vida do homem, ele nasce no coração do homem. É por isso que nós não podemos esconder o nosso pecado do nosso Deus. Nós não podemos esconder o pecado da nossa vida. E é por isso que nós precisamos, todos os dias, dobrar os nossos joelhos, pedir perdão ao Senhor, para que a nossa vida
ela tenha uma vida de longevidade sem consequências. Porque aquele que encobre as suas transgressões, a palavra do Senhor diz que não prospera. Essa é a parte A do versículo de Provérbios 28. Então imagine como que alguém que se diz cristão, ele pode enxergar a vida dele com as suas cãs brancas, com os seus cabelos brancos. Se ele vive uma vida de pecado, ele vive uma vida que ele não tem uma retrospectiva de vida todos os dias perante Deus. Ele não consegue enxergar aquilo que vai trazer consequência para a vida dele. Porque muitas das vezes tem pessoas que elas estão com a sua mente cauterizada pelo pecado. Porque na verdade o pecado já virou algo corriqueiro, virou algo natural. E nós sabemos que o pecado mata, o pecado traz consequência. O pecado ele traz envelhecimento para a nossa vida, ele traz enfraquecimento para a nossa vida espiritual. É por isso que nós precisamos confessar e deixar todos os dias, porque nós temos um Deus que nós vamos ver aqui na parte 2, sustentado por um novo pacto. Amém? Pastor Vitor, igreja, obreiros, algum comentário? Certa vez tinha cinco irmãos reunidos e dois deles eram servos de Deus. Inclusive o mais velho, de quase 70 anos, e o mais novo, de 30 e poucos anos. O mais novo, de 30 e poucos, parecia mais velho do que o de 70, fisicamente. Aí uma sobrinha perguntou, todo mundo brincando assim, né? Daí falou assim, o tio fulano é o mais novo de todos? É o mais novo. Mas quem parece mais novo é o tio de 70 e 30 e poucos. Mas é isso aí, e o quarto, e o quarto filho também parece mais novo do que todos os outros. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Quando a Bíblia diz coração alegre, fala da alma alegre. A alma está alegre. Uma pessoa que vive na cachaça, na prostituição, na droga, o que faz o seu físico envelhecer não é só os maltratos físicos, mas principalmente o maltrato da alma. A alma está angustiada, porque a alma ela é alegre a partir do momento que ela tem comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, porque como a nossa alma é a sede, né, dos sentimentos, das emoções, né, sede das emoções, então a nossa alma, a gente tendo comunhão com Deus,
ela se alegra porque ela sabe que ela vai ter um lugar de alegria eterna. Mas a alma também dentro de uma pessoa que não tem comunhão com Deus, ela já sabe qual vai ser o seu destino. É onde ela, o que acontece? Murcha. E conforme a alma vai murchando em tristeza, o reflexo é na casca. É na casca. É igual o maracujá. Quando a semente seca, o reflexo é na casca. E assim é o homem. Por isso que bate o envelhecimento quando o pecado, né, porque a alma ela vai já sentindo, vai murchando. E a partir do e tem pessoas que você conhece ele no mundão assim, e aparência de velho, de acabado e tal, ele aceita Jesus, você passa um tempo, você olha para ele assim, você até assusta. Pensa que fez plástico. O rejuvenescimento é visível. Visível. Entendeu? Não sei os irmãos aqui, mas eu pego umas fotos minhas antigamente, irmão do céu, tem até dó de mim, tadinho. Fico com dó. Eu, 18 anos atrás, sou mais velho em aparência do que agora. Eu com 18 anos atrás não, com 18 anos de idade, 18, 20 anos de idade, aparência de mais velho do que agora. É o que o pecado faz. E as pessoas ainda continuam trocando uma vida eterna pelos prazeres que se acabam aqui, por aquilo que deteriora a própria vida, que imagine só o sentimento de um pai ver o seu filho, ele se perdendo, entrando por um caminho de vícios, como o pastor colocou, envelhecendo, as pessoas, elas olhando visivelmente o estado deplorável que o ser humano chega. Agora imagine o sentimento do nosso Deus com relação ao pecado na nossa vida, sabendo que isso traz morte para a nossa vida, traz sofrimento para a nossa vida. Então é por isso que a nossa vida, nós que conhecemos a Deus, nós que temos a presença do Espírito Santo, nós todos os dias nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor. Porque os pratos do mundo, eles continuam saborosos aos olhos. Mas no final nós sabemos que é destruição. Nós sabemos que é morte para a nossa vida e para a vida de muitos, se nós olharmos para isso, se nós aceitarmos isso. Sustentado por um novo pacto. Deus estabeleceu um novo pacto que estrutura o desenvolvimento da vida humana na Terra. A partir de então, a vida do homem não seria contada pela quantidade de dias vividos, mas pela qualidade da nova vida que ele oferece. 2 Coríntios 5 e o versículo 17. A Bíblia mostra a limitação da vida. Jó 7:7, Tiago 4:14, Salmo 90 e o versículo 10, a parte B. É por isso que o salmista pede ao Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Em outras palavras, dá-nos uma boa qualidade de vida
em qualquer espaço da vida que vivemos. Deus nos estabeleceu um novo pacto. Nós sabemos que esse novo pacto, ele veio através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pela nossa vida. É só por ele que nós temos vida. Mas para que nós tenhamos vida, nós sejamos sustentados por ele, nós precisamos reconhecer a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Porque só ele é o caminho, a verdade e a vida, diz a palavra do Senhor. Não tem outra forma de nós termos uma qualidade de vida e nós sermos notados que nós, na nossa vida, nós temos uma vida saudável. Como foi colocado, outras pessoas vê a diferença daquele que tem Deus na sua vida e daquele que não tem. Daquele que reconheceu a Jesus como seu Salvador e serve a Ele, segue a Ele e pede todos os dias a sua misericórdia. O que a palavra do Senhor ela diz em 2 Coríntios 5:17? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A partir do momento que nós aceitamos, que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus por nós passamos a ter uma nova vida. A nossa fisionomia muda, a nossa aparência muda, a nossa trajetória de vida ela aumenta, porque quem tem Jesus na sua vida, quem anda ao lado de Jesus, ele sabe que o Senhor tem o melhor para a sua vida. Nós vemos que a nossa esperança, a esperança do homem, ela não está na ciência, como foi colocado. A esperança do homem, a esperança de vida do homem não está naquilo que a ciência atual pode oferecer, mas ela está apenas em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós sabemos disso, nós temos a certeza disso, a partir do momento que nós aceitamos a Ele. A nossa trajetória de vida, ela começa a mudar. Porque nós, a partir do momento que nós conhecemos a Deus, nós crescemos em conhecimento, nós crescemos em sabedoria. Porque a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, nós nos aprofundamos em conhecer a Jesus. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida que nos auxilia na nossa trajetória de vida, para que a nossa vida ela tenha prazeres de forma saudável, para que
nós possamos usufruir daquilo que o próprio Jesus deixou para nós usufruir, mas de forma que não desagrade a Ele. Porque nós sabemos que na nossa vida nós precisamos, para ter uma saúde física, nós precisamos nos alimentar bem. Nós precisamos ter uma boa noite de sono. Nós precisamos ingerir um alimento saudável. Porque o cristão, ele começa, ou ele tem uma vida, uma aparência saudável, e é notório isso. Porque aquilo que nós consumimos, aquilo que nós buscamos nos alimentar, é saudável para a nossa vida física e para a nossa alma. Porque nós não ingerimos aquilo aonde o mundo busca alegria. Nós não ingerimos bebidas alcoólicas, que é destrutiva à saúde. Nós nos alimentamos com coisas saudáveis. E aquilo que é mais saudável na nossa vida, ou para a vida do homem, para a vida do cristão, é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é o alimento mais saudável e mais nutritivo que o ser humano ele ainda pode ter na sua vida. Nós sabemos que muitos eles vivem enfraquecidos, muitos estão fracos, muitos estão doentes. Por quê? Vivem uma vida desregrada. A nossa vida, para nós termos uma saúde, um bem-estar físico saudável, nós precisamos ter uma vida regrada. Boa alimentação, boa noite de sono, mas na vida espiritual ela é da mesma forma. Nós precisamos ter uma vida regrada com Deus. Será que aquele que se encontra fraco, que tem uma vida enfraquecida espiritualmente, será que esse alimenta da palavra do Senhor? Será que ele se alimenta, igreja? Obreiros, irmãos, pastor? Nós sabemos que não. É por isso que foi um sacrifício, um pacto foi feito pela nossa vida para que nós tivéssemos uma vida longeva, uma vida com abundância. Mas é preciso todos os dias nós nos alimentarmos. E para que nós alcancemos uma vida com experiência, para que nós tenhamos uma vida longa, nós precisamos todos os dias estar buscando nos aprofundar cada vez mais em Cristo. Se apegar cada vez mais em Cristo.
Porque nós achamos que a vida ela está difícil. A vida está difícil. Porque nós, muitas das vezes, somos acometidos por enfermidades. Mas todas as enfermidades que, muitas das vezes, é enfrentada pelo homem, é consequência do pecado. E vai atingir a nossa vida porque o Senhor ele nos alertou que no mundo nós teríamos aflições. Aflições, ela faz parte da trajetória de vida do ser humano, do homem. Mas aquele que está em Cristo, ele tem bom ânimo. Porque o Senhor ele venceu por nós. E ele ainda continua sustentando aquele que todos os dias busca se alimentar da sua palavra. Aquele que busca, de alguma maneira, reconhecer todos os dias que é insuficiente o respirar, é insuficiente o abrir os olhos sem o Senhor. É só o Senhor que pode nos dar uma vida longa, uma vida eterna. Não tem outra maneira. Amém? Pastor Vitor, obreiros. O irmão levantou a mão. A Bíblia, o Senhor Jesus, a doutrina da palavra de Deus, ela nos ensina. Quando Paulo ele disse, escrevendo, que quem está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, é justamente para nós nos depararmos com o nosso compromisso, a nossa responsabilidade de adorarmos a Deus em todo sentido. Na questão de quem peca, peca através do corpo, diz a Bíblia. E quem glorifica a Deus também é através do corpo. Então, é por essas situações que a pessoa precisa se deparar e realmente, se a pessoa aceitou Jesus, essa palavra, até o presidente citou já agora há pouco, lá da questão de vida com abundância, para adquirir essa vida com abundância, é uma promessa que Deus, num certo contexto, tem na nossa vida, mas tem que observar toda a palavra de Deus. Está em Cristo, os velhos comportamentos mudaram, não é cultuar o corpo como muitos fazem, não é prestar culto ao corpo, mas o cristão ele tem uma responsabilidade. Se ele quiser uma velhice tranquila, um corpo com saúde, né? Ainda que esteja lá arcadinho, enrugado, mas ter qualidade de vida, né? Ter qualidade de vida, precisa observar a palavra de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 3 e 2, como eu disse, não é questão de cultuar o corpo, mas nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo. Ele diz assim no verso 16 do capítulo 3 de 1 Coríntios: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, ou seja, o corpo, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, aqui, nessa linha, nós estamos falando da questão da velhice com qualidade, o cristão é a velhice, mas entra
responsabilidade do cristão, se ele é cristão mesmo de verdade, com esse zelo pelo corpo, porque eu não posso mais fazer, né, é uma outra linha no caso, que o negócio é a velhice, mas o cristão não pode mais fazer com o corpo dele o que ele bem entende. A palavra de Deus está dizendo, porque agora é de Deus. Nós somos espírito, alma e corpo. Vai ser salvo espírito, alma e corpo. E se vai ser salvo, é porque espírito, alma e corpo pertence a Deus. Pertence a Deus. E vem as consequências. Nós vemos que pessoas que, infelizmente, mesmo depois que aceitou Jesus, teve consequências dos seus atos pecaminosos no seu físico, né? Embora foi salvo e tudo, mas também há uma linha aí de se pensar, porque muitos, o que acontece? Foi para Jesus, mas foi para Jesus rebentado, quebrado, porque não existe na Bíblia Sagrada aquela palavra assim, que muitos dizem, quem não vem por amor, vem pela dor. Não tem esse versículo na Bíblia, não existe esse versículo. Mas nós sabemos que Deus ele vai dando corda. Essa é a verdade. Deus ele vai dando corda e ele puxa, ele toca a pessoa no quê? No corpo. E a pessoa destrói o templo que é de Deus, o corpo que pertence a Deus e tal. Mesmo indo para Jesus depois, tem as consequências da forma que ele veio, não por obediência de primeira mão, mas até por um perdão que levou. Não tem uma qualidade de vida legal, mas ele está colhendo consequências do que ele plantou no corpo, através do corpo. Então o cristão, a gente tem que observar isso, nós temos a responsabilidade. Eu quero ter uma velhice com qualidade, então tem que obedecer a palavra de Deus, tem que cuidar do corpo. E foi colocado aqui o João 7, Tiago 4:14, que a vida é como uma neblina, né? A vida ela passa rápido. E assim, nós como cristãos, para nós termos uma qualidade de vida, se nós entendemos, se nós não cuidarmos do hoje, se nós não aplicarmos o bem-estar hoje na nossa vida, amanhã nós colheremos consequências na nossa vida que pode não ser boa para a nossa idade. Porque só fazendo um cumprimento, a Bíblia diz, é um versículo bem conhecido, a gente citou várias vezes, João 15:5, né? Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. O cristão, em todos os âmbitos da vida, nós cristãos, nós precisamos pedir sempre a ajuda, a direção do Senhor Jesus Cristo, né? Através do Espírito Santo, porque a Bíblia fala uma coisa. O que a Bíblia fala? A Bíblia diz, nos ensina, né? Fala no sentido, para nós termos uma velhice com qualidade, envelhecer com qualidade, é servir a Deus, obedecer os seus mandamentos e ser direcionado por Deus e tal. Mas o que muitos se diz cristão ele pensa na sua velhice? Mas na verdade ele está indo em contrapartida com a palavra de Deus. Ele está massacrando o corpo dele de trabalhar, de correr atrás, de fadigar, se judiando e tal. Aí se alguém perguntar assim, mas por que você faz tudo isso? É porque eu estou pensando na minha velhice. Não vai adiantar nada, meu irmão. Vai juntar, vai montuar, e outro que vai desfrutar, porque ele vai chegar lá na frente, só o pó da gaita. E não é isso. A velhice com qualidade do cristão é diferente. O que a Bíblia diz, me fugiu hoje, que Eclesiastes 6:23, fugiu aqui. A Bíblia diz assim, que o cristão ele tem que acreditar o quê? Na palavra, né? E a Bíblia diz que nós não precisamos ficar doido,
fazer o suficiente, temos a nossa responsabilidade, não ser ocioso, não ser nércio, não cobiçar o que é dos outros, não ser invejoso, trabalhar, Jesus falou, trabalhar, negociar até que eu venha, mas também a Bíblia é bem clara em dizer, é Bíblia, não tem que ser pela Bíblia, é o texto sagrado. Faça conforme as tuas forças. Conforme as tuas forças. Tá certo? Então, e a Bíblia diz assim, que Deus, ele faz o ímpio, não nós. Ele faz o ímpio. Trabalhar, amontoar, enriquecer, Deus tira dele e dá para quem serve. Ele. Então, aquele que confia no Senhor, e o próprio Jesus, ele disse assim, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E lá no texto lá do capítulo 6, vem falando de tudo que nós precisamos na terra. E não é só para sobreviver, não. Está falando de vida boa, vida com abundância, de comer o melhor da terra. É texto, é bíblico, comer o melhor da terra. Porque velhice fala de amanhã, correto? Fala de amanhã. E o amanhã pertence a quem? Deus. Então não adianta o cara se matar hoje pensando na velhice lá, que ele vai chegar lá na frente, só o pau da goiaba. E é tão interessante que nesse contexto de Mateus 6, ele traz, Deus ele traz primeiro o alerta para nós. Ele traz o alerta aqui. Nós podemos nos preocupar com amanhã? Basta cada dia sua fadiga. Seu mal, sua fadiga. O salmista, no Salmo 37, versículo 5, ele disse assim, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Né? Você preocupado com a velhice e tal, de qualidade, mas a Bíblia diz assim, você pode, a tua preocupação pode acrescentar um pouco da tua estatura, ou pode mudar, né? Ou seja, vai mudar alguma coisa do que você é. Então, o cristão, para ele ter uma velhice de qualidade, é entrar pela palavra de Deus e zelar do tempo do Espírito Santo, fazer segundo as suas forças, buscar o reino de Deus e sua justiça, é acreditar na palavra de Deus. A casa dele precisa estar firmada na rocha. Não tem outra maneira. Esse questão aqui do novo pacto é isso. É essa situação. É que está em Cristo, realmente. 2. Problemas da velhice. Velhice não é doença. Nem todas as pessoas que têm mais de 65 anos são solitárias. Têm má saúde, têm tédio, são pobres e exploradas. Quando a pessoa é sadia no corpo e na alma, a velhice é um período alegre e interessante. O desgaste natural. É bem verdade que muitas dificuldades vão surgindo quando a idade vai chegando, à medida que envelhecemos. Nosso corpo se debilita, é o processo natural de envelhecimento, que se desenvolve de modo próprio em cada indivíduo. As pessoas envelhecem física e psicologicamente, em idades diferentes. As grandes diferenças estão na condição de saúde, nas atitudes, no físico e até mesmo na fé. Deixa eu só fazer uma colocação que eu lembrei aqui agora. Eu conheço uma senhora, ela não é cristã, católica roxa, devota. Ela tem quase 100 anos. Ela viaja para tudo quanto é canto. Conheci ela na minha infância, cresci, jovem, adolescente, jovem, conhecemos. O nome dela é Basília, Dona Basília. Dona Basília é idólatra, como eu disse, católica roxa. Sérgio, eu nunca vi a Dona Basília de cara feia. Eu nunca vi, e eu estou dizendo nunca vi porque a família dela testemunha.
Dona Basília nunca foi de esbravejar, de brigar, de ficar de mau humor a vida inteira daquele jeitinho. Se tu vê a saúde dela, entendeu? Então, mas a Bíblia diz que, não, mas ela vai prestar conta da questão da alma, agora do corpo, que Deus ele vela pela palavra dele. Quem destruir o templo vai ser destruído, né? Ou seja, se você não cuida, vai cair um reboco, vai cair, isso é geral, porque a Bíblia diz que o sol nasce para todos, para justos e injustos, não é? Então, ela, eu lembrei agora, é um exemplo de uma velhice terrena, embora não adiante nada, né? Mas nós, o cristão, temos as duas oportunidades de ter uma velhice sossegada e a eternidade. E ela, né, eu oro para que ela aceite Jesus, né, tenha a oportunidade de aceitar Jesus e aproveite, porque ela é essa pessoa, varão, que assim, em questão de ser humano, é um exemplo, sabe? De que não vale a pena esbravejar e brigar e cara feia, mau humor, xingamento. A gente conhece pessoas que têm essa idade, não de 100 anos, mas que... Eu conheci uma pessoa... Ela está com 95. Eu conheci uma pessoa, na verdade, assim, ela, irmã na fé, ela era companheira da minha mãe, ela morreu com 107 anos. Você também não via ela se maldizendo alguém, sempre sorrindo, ajudando os outros, mas isso era mesmo antes de aceitar Jesus. Então, aqui foi colocado que, à medida em que envelhecemos, o nosso corpo se debilita. É um processo natural de crescimento que se desenvolve de modo próprio em cada indivíduo. Cada um envelhece de forma diferente, porque muitas das vezes ele entende no processo da vida. Antes de tudo, nós temos uma criação. O ensinamento do pai, o ensinamento dos pais é tão importante na vida do ser humano para que ele tenha uma qualidade de vida futura boa, porque muitas das vezes nós vemos pessoas que, como foi colocado, que não são cristãos, que ainda não aceitaram a Jesus, que têm uma vida saudável em todas as áreas, mas ela foi ensinada. E é por isso que nós, conhecedores da palavra do Senhor, nós precisamos aplicar na nossa vida o conhecimento da palavra do Senhor, que tem em todas as áreas da nossa vida. A palavra do Senhor, ela tem conhecimento para a nossa vida. Porque para nós termos uma velhice saudável, nós não podemos nos desgastar, como foi colocado, pensando no amanhã. Eu vou trabalhar, como o pastor colocou, em 2 empregos para que daqui aos meus 50 anos, 55 anos, eu esteja aposentado com uma poupança bem gorda. O pastor colocou, vai gastar tudo porque se desgastou lá atrás. Mas nós vemos que tem pessoas que elas vivem uma vida regrada. Elas são diferentes uma das outras, porque para você, muitas das vezes, a gente que trabalha, tem pessoas que o que ela ganha, ela gasta tudo e mais um pouco ainda, né, pastor? Ela gasta tudo e mais o que não ganhou. O que ela vai ter, o que ela vai acrescentar, o que ela vai guardar para a velhice dela? Não tem como. Só desgasta. Esse aí que você está falando, eu trabalhei na Michelin no Rio de Janeiro, tinha um senhor lá, da
época, né? Eu trabalhei lá, o pessoal se aposentou por lá, ganhava muito bem, na Michelin. Né? Trabalhar no final de semana era como se tivesse trabalhado o mês todo. Né? Então o cara trabalhou, se aposentou, e o pessoal, cara, vai descansar, vai curtir a aposentadoria, não, tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro. Resumindo a história, o cara morreu, infartou, né? Aí naquela época lá na Michelin lá, o cara tinha feito uma aposentadoria assim, paralela, né? A mulher pegou o dinheiro todo, pegou o carro dele, o filho pegou o carro, você quer meu, você quer meu, você quer meu, e o cara foi para debaixo da terra, não curtiu nada. O negócio dele era só trabalhar, entendeu? E não é poucos que têm esse tipo de vida, irmãos da luz. Aportou e não aproveitou nada, o outro veio e gastou o dinheiro dele. A grande diferença está na condição de saúde, nas atitudes, no físico e até mesmo na fé. Então, nós precisamos cuidar do nosso bem-estar físico. Nós precisamos ter atitudes, nós precisamos nos posicionar de forma diferente. Nós precisamos pensar, porque na verdade é assim, aquele que pensa, aquele que pensa e aplica na sua vida aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele buscou conhecer, ele não sofre. E isso em todas as áreas da nossa vida. No físico e até mesmo na fé. A nossa fé na velhice é algo fundamental. Porque ela traz orientação para a vida daquele que é mais jovem, aquele que tem uma fé aplicada em Deus na sua velhice, ele continua colhendo frutos e dando frutos ainda. Porque nós olhamos pessoas que elas entraram na velhice com uma vida projetada em Deus. Ela tem um tempo a mais na sua vida que pode ser aplicado na vida de outras pessoas. E eu conheci e vivi com essa pessoa até os meus 10 anos de vida, que ela já estava com 76 anos, quase 80 anos. A minha avó, ela aplicava a fé dela, sabe de que forma? Ela era a primeira a chegar na igreja. Ela, 6 horas da tarde, ela ia para o templo. Ela tinha uma chave, ela abria a igreja. Aí passava 10, 20 minutos depois, chegava o porteiro para abrir a igreja. Antes que o pastor chegasse. As pessoas com uma idade projetada, com uma velhice, ou com uma fé arraigada em Deus, ela ainda continua dando frutos. Quando muitas das vezes tem pessoas que já não diz que não tem mais força para nada. E não é poucas pessoas que têm, muitas das vezes, os seus 60 anos aí e já está arrastando. Hoje eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Hoje eu não vou para o culto porque eu estou assim.
Existem pessoas que têm as suas limitações físicas, sim, pela idade, porque nós sabemos que a idade ela traz uma consequência na nossa vida. Mas nós vemos que, e nós conhecemos pela palavra do Senhor a história de Caleb. A palavra do Senhor diz que Caleb, ele mesmo falando que a força dele era tanta, com 85 anos, era a mesma que ele tinha 45. Então, se a nossa vida, a nossa trajetória de vida, para nós adquirirmos uma velhice com saúde e com uma fé inabalável, nós precisamos aplicar a palavra do Senhor na nossa vida. Em todas as áreas, em todos os momentos. Não tem outra maneira de nós adquirirmos uma vida longa sem estar arraigado na palavra do Senhor. Sem estar estruturado em tudo aquilo que já foi comentado aqui, tudo aquilo que foi colocado nessa noite, nessa lição. Desgaste provocado, a velhice considerada típica, desenvolvida por um estilo extravagante. O primeiro passo para isso não acontecer, é ter uma dieta equilibrada, não fumar, praticar exercícios regularmente, manter o peso ideal e fazer check-up regularmente. Todo aquele que é chegado a uma comida gordurosa, come muito doce, bebe pouca água, dorme pouco, é sedentário, ingere muito álcool e se dá aos prazeres dos lanches rápidos, pode estar plantando uma semente de falta de saúde confiável na velhice. Aí, ó, Falou rachou. da Coca. Rachou. Mas só que eu tô com vontade de falar. Temos que rever muita coisa, hein? Mas a Coca gelada não deixa. Olha aí. Entendeu? É porque não adianta só reconhecer o erro, tem que parar com o negócio. Exatamente. Aquele que confessa e deixa, Alcança misericórdia, né? é isso aí. Nós vamos continuar essa lição. Na próxima aula nós vamos terminar ela. Porque eu e você nós precisamos envelhecer de forma saudável na presença do Senhor. Amém? Amém. Pastor Vitor. Crente velho. O problema é o velho crente, né? Não. Crente velho. Tem que ser um velho crente. Vamos agradecer a Deus, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, ó Pai. E nesse momento, Senhor Deus, queremos, na Tua presença, Pai, colocar os Teus servos que porventura irão ofertar, dizimar. Senhor Deus e eterno Pai, continua dando as condições à Tua igreja, ao Teu filho e à Tua filha, a manter a Tua obra. Alcança, Pai Santo, eterno Deus, entra, Senhor Deus, na vida financeira da Tua igreja, dando, Senhor, saúde também nesta área. Pai querido e eterno Deus, receba a nossa oferta, receba o nosso dízimo nesta noite. Nós te louvamos assim por isso. Amém. Alguém quer ofertar, dizimar, fique à vontade. Tem a máquina, você pode vir no gasofilácio. Quinta-feira, querido, nós estaremos aqui orando, buscando
à presença de Deus, com muita alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e sublime comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós e com todo o Deus na terra. Todos digam alegres e abençoados. Amém e amém. Nos cumprimentemos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo.